Olá a todos, desde já muito obrigada por esta oportunidade de partilhar a minha história. Então, meu nome é Marta Rodrigues, nasci e cresci até aos meus 18 anos em Bruxelas, onde tive o que parece ser uma vida privilegiada. Tenho a sorte de ter uma família unida, embora separada fisicamente, porque é bastante habitual estarmos cada um para o seu lado do planeta. Os meus pais foram há 33 anos para Bruxelas trabalhar para as instituições europeias. Depois de muito trabalho de ambos, tiveram a possibilidade de proporcionar a mim e aos meus irmãos uma boa vida. Estudámos os três numa das escolas europeias de Bruxelas, onde tivemos acesso a um bom ensino. Apesar de ter crescido num ambiente privilegiado, com uma família estruturada, saudável, com amigos e numa boa escola, cresci com a consciência que o mundo não era aquela bolha perfeita. Sempre esteve bem claro na educação dos meus pais que era fundamental vermos mais do que aquilo que nos rodeava diretamente, que o mundo era mais do que aquilo. No mundo havia pessoas que não tinham o que nós tínhamos, nem as oportunidades que nós tínhamos, nem eles próprios o tinham tido ao crescer. Embora os meus pais tivessem a oportunidade de nos dar o que precisávamos, e aquilo que não precisávamos necessariamente também, sempre nos fizeram lutar pelo aquilo que realmente queríamos, para não termos as coisas de mão beijada, como se diz. Desde muito cedo que senti que, se o mundo não era aquela bolha perfeita para todos, era meu dever, tendo o que parecia ser uma bolha perfeita, tentar melhorar um bocadinho da bolha dos outros. Isto foi tudo crescendo dentro de mim, com a forte ligação que fui criando a Timor. Desde a altura da independência de Timor, em 1999, que alguns pais e professores da minha escola se juntaram, tanto para ajudar a população timorense no que era possível à distância, como na educação dos próprios alunos da escola para essa realidade diferente que era a nossa. Foi assim que fui estando integrada em vários projetos, quer de angariação de fundos, de material ou apenas de consciencialização. No trabalho que fomos desenvolvendo com as Irmãs Franciscanas da Divina Providência, no enclave do Ecusi, conseguimos aos poucos começar a ter algo mais estruturado e regular. Os projetos de apadrinhamento de crianças, construção de casas e envio de material de forma regular. Em 2013, senti que o trabalho à distância não era suficiente e decidi partir para o terreno e passar o meu verão a dar aulas no Centro Social Nossa Senhora de Padiai, a aldeia onde as irmãs se tinham instalado e onde tanto ajudam. Ao chegar lá, senti o verdadeiro choque de realidade. Tudo aquilo que tinha passado a vida a ouvir, falar, era realmente verdade, não apenas mais uma imagem que nos mandavam. Vi uma realidade oposta àquela que vivia. Pessoas que não tinham nada físico, que viviam debaixo de uma casa de palha, mas que me transmitiam uma alegria de viver como nunca tinha sentido. Ao regressar, senti que a experiência que tinha tido deveria poder ser proporcionada a mais jovens, que, tal como eu, viviam num mundo dos privilegiados. Foi então que decidi criar um projeto chamado Viagens Solidárias, um projeto de voluntariado em Oecusi. Para que as coisas continuassem a funcionar e a crescer de forma controlada e regulada, decidimos finalmente, depois de 14 anos de trabalho, criar oficialmente a Associação por Timor, da qual sou membro fundador e neste momento vice-presidente. Quando entrei para a faculdade em 2011, achava que queria ser médica, mas com o passar do tempo de curso, percebi que o trabalho que queria desenvolver era de caráter mais social e depois de ter estado em Timor tive essa certeza. Em 2013 mudei de curso e comecei a licenciatura em Psicologia. 2013 foi um ano muito marcante para mim. 2013 foi o ano em que percebi que nem a minha própria bolha era perfeita. Comecei por entrar num dilema de tentar perceber o que queria para o meu futuro e optar por mudar de rumo. Quando senti que estava no meu elemento, em Timor, tive que lidar com a morte da minha avó, quando estava lá. Foram momentos de muita solidão.
Momentos de muita solidão, estando lá sozinha do outro lado do mundo. O acumular de muita coisa que estava em mudança na minha vida e a perda de muitos entes queridos em tão pouco tempo levou-me a um momento em que já não tinha capacidade de lidar com tudo sozinha. Quando voltei de Timor, senti-me sozinha, estando rodeada de pessoas. Senti que a minha bolha protetora tinha rebentado. Foi assim que passei quase um ano com uma depressão e com um medo enorme de voltar a Timor, onde tudo tinha começado. Mesmo sabia que o tinha de fazer. Foi com ajuda profissional que consegui ver as coisas de outra perspectiva, que consegui ultrapassar uma fase mais difícil da minha vida e ficar a conhecer-me um pouco melhor. Foi também nesta fase de autoconhecimento que lidei com a redescoberta da minha própria sexualidade e do que isto queria dizer para a minha vida. Lidar com a visão dos outros face a isto, mas sobretudo desconstruir os meus próprios preconceitos e barreiras, que é um trabalho contínuo ainda hoje. Em 2016 voltei a questionar o meu percurso académico, pois sentia que precisava de algo mais, de ganhar mais conhecimento sobre o mundo da ajuda. Foi assim que decidi, após ter terminado a minha licenciatura em Psicologia, fazer um mestrado em Ação Humanitária Internacional, que se dividiu entre a Irlanda e a Bélgica. No final do meu primeiro ano de mestrado, tive a oportunidade de ir para a ilha grega de Lesbos. Através da PAR, pude entregar a equipa da linha da frente no campo de Karatepe. Foi nestes 2 meses de trabalho com crianças, jovens e mulheres que conheci pessoas com uma garra e resiliência incrível que nunca imaginei. Tive a oportunidade de aprender tanto com essas pessoas como com as pessoas que compunham a nossa equipa incrível, que ainda hoje são como uma família. Em Lesbos, percebi que era aquilo que queria fazer, era ali que me sentia plena e feliz. De regresso a Bruxelas, onde continuei o estágio, percebi que era realmente aquilo que queria para a minha vida, era trabalhar nesta área. Mas senti também que precisava de fazer uma pausa, depois de uns anos de muitas emoções e experiências diferentes. Foi então que eu e uma amiga decidimos partir numa nova aventura e ir fazer um mochilão para a América do Sul. De volta à Europa, decidi que era tempo de voltar a pôr a mão na massa. E parti para a Inglaterra, onde fui fazer um serviço voluntário europeu na Cruz Vermelha Britânica, na cidade de Leeds. Integrei a equipa de reagrupamento familiar para refugiados e aprendi muito sobre o trabalho com refugiados e imigrantes e o trabalho numa instituição como a Cruz Vermelha. Depois de 6 meses lá, regressei a Portugal com a oportunidade de mais uma experiência diferente, que era o IPAV. Neste último ano, considerando tanto o trabalho na Cruz Vermelha e no IPAV, fui percebendo que o contacto e a intervenção direta com as pessoas eram fundamentais para mim. Essa intervenção era, na sua grande maioria, de caráter psicossocial. Percebi que havia ainda uma parte que me faltava. Tomei então a decisão de regressar aos estudos e poder concluir a minha formação em Psicologia. Se há coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos, quer seja com a população timorense, migrantes ou ainda pessoas que fui conhecendo no meu dia-a-dia, é que a chave para podermos lutar por um futuro melhor, tanto para nós como para os outros, é a resiliência. Pessoas que percorreram milhares de quilómetros na procura de uma vida melhor, sem nunca perderem a esperança e que ainda eram capazes de se preocupar comigo se eu estava bem, mostram que tudo é possível se assim o quisermos. Mostraram-me que não há bolhas perfeitas, mas podemos tentar fazer com o que temos uma bolha que nos proteja. Podemos tentar sempre lutar para fazer crescer a nossa bolha e juntar mais pessoas à nossa bolha quase perfeita. Nunca teremos uma bolha que nos proteja sem integrarmos quem nos rodeia e sem conhecermos o mundo que nos rodeia. Como podemos achar que estamos bem na nossa bolha quando ao nosso lado temos pessoas em sofrimento e à procura de um bocadinho de bolha para elas próprias? Esta bolha pode ser o mundo circular em que vivemos, em que tudo o que fazemos afeta os outros.
quer seja a nível político, económico, ecológico, social, relacional. Todos temos o nosso papel na luta por um mundo melhor e mais justo, na luta por uma bolha quase perfeita para todos. Mas não um aglomerado de bolhas individuais, mas sim uma bolha universal em que todos tenham acesso ao mundo privilegiado que eu tive e que, de certa forma, todos aqui temos. Muito obrigada.